Vamos sentar, por favor. Declaro abertos os trabalhos da sessão e solicito ao senhor secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 10ª sessão ordinária, realizada 25 de abril de 2007, presidente, senhora ministra Ellen Grace, procurador-geral da República, doutor Antônio Fernando de Souza. Pregoar o seguinte processo: questão de ordem, inquérito e mandado de segurança. Sem qualquer reparo, fica a ata aprovada. Quem nós vamos chamar primeiro? Senhores ministros, chama a julgamento processo que ficou remanescente da sessão de ontem, inquérito 2027, relator o ministro Joaquim Barbosa. Denunciante o Ministério Público Federal, denunciado Valdir Raupp de Matos, Arno Voigt, Hilda Paiva Cruz e Pedro Costa Beber. Com a palavra o relator. Senhora presidente, em 6 de novembro de 2002, a Procuradoria da República no estado de Rondônia ofereceu denúncia contra Valdir Raupp de Matos, Arno Voigt, Hilda Paiva Cruz e Pedro Costa Beber como incursos nas penas do crime previsto no artigo 20 da Lei 7.492. Os denunciados são acusados de terem aplicado, em finalidade diversa da prevista, recursos provenientes de financiamento concedido pelo BIRD, Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento, à República Federativa do Brasil. Através do convênio número 28 de 97, a União transferiu ao governo do estado de Rondônia parte dos recursos obtidos com o empréstimo, totalizando R$ 21.176.000, para que esses recursos fossem integralmente utilizados na execução do Plano Agropecuário e Florestal de Rondônia, Planaforo. Segundo o Ministério Público Federal, os codenunciados Valdir Raupp de Matos e Arno Voigt, que à época dos fatos narrados detinham os cargos de governador do estado e de secretário da Fazenda, respectivamente, teriam determinado a transferência ilícita de parcela dos recursos conveniados para a conta única do Tesouro Estadual, vindo a ser utilizados em finalidade diversa da firmada em contrato. Os supostos ilícitos teriam sido praticados, de acordo com os documentos constantes dos autos, entre 23 de dezembro de 1997 e 14 de outubro de 1998. Para tanto, teriam colaborado os codenunciados Hilda Paiva Cruz e Pedro da Costa Beber, gerente financeira e coordenador do Planaforo, respectivamente, que autorizaram a transferência de recursos para a conta única do Tesouro. As folhas tais, o juiz federal da 5ª Vara da Seção Judiciária de Rondônia determinou a intimação dos denunciados para apresentação de defesas preliminares nos termos do artigo 514 do Código de Processo Penal. Essa providência não chegou a ser cumprida, pois, em 2002, o denunciado Valdir Raupp de Matos foi diplomado senador da República. Os autos foram, então, remetidos a este Supremo Tribunal Federal. A ação penal foi reautuada como inquérito e abriu-se vista à Procuradoria-Geral da República. O Procurador-Geral da República ratificou a denúncia por entendê-la, aspas, hábil a demonstrar os fatos ocorridos e a adequação típica nos moldes da legislação extravagante, fecha aspas. Determinei a notificação dos denunciados para apresentação das respostas escritas no prazo de 15 dias, constando as mesmas de folhas tais. Diante da juntada de documentos novos pelos denunciados, dei vista à Procuradoria-Geral da República nos termos do artigo 5º da Lei 8.038. O Procurador-Geral da República, à época, doutor Cláudio Fonteles, opinou pelo recebimento da denúncia. É o relatório. Pelo Ministério Público Federal, fala o Vice-Procurador-Geral da República, doutor Roberto Monteiro Gurgel Santos. Senhora presidente, senhora ministra Carmen Lúcia, senhores ministros, o cuidadoso relatório do eminente ministro Joaquim Barbosa bem descreveu a hipótese que, aliás, é bastante singela.
Estado brasileiro firmou um acordo de empréstimo com o BIRD, o Banco Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento, no valor global de 167 milhões, com o objetivo de aportar recursos para o gerenciamento dos recursos naturais do Estado de Rondônia. Como consequência desse acordo de empréstimo firmado com o BIRD, a União firmou com o Estado de Rondônia convênio no valor parcial de R$ 21.176.000, objetivando a execução do Plano Agropecuário e Florestal de Rondônia. A finalidade é a explícita previsão no convênio assinado pelo então governador Waldir Raupp da obrigação de aplicar os recursos exclusivamente na consecução deste objeto, vale dizer, a execução do Plano Agropecuário e Florestal de Rondônia. Pois bem, o valor indicado foi inicialmente repassado à conta específica do Planafloro, que se incumbiria desta execução do Plano Agropecuário e Florestal de Rondônia. E, em seguida, esses recursos foram transferidos à conta única do Tesouro Estadual e, a partir daí, passaram a atender ao pagamento de despesas diversas do Estado de Rondônia. Os denunciados, em momento algum, negam tais fatos. Em momento algum, negam que os recursos que o convênio destinara especificamente para a execução daquele plano, na área do meio ambiente, foram repassados à conta única do Estado e ali tiveram destinações as mais diversas. O que os denunciados fazem é apenas e tão somente desenvolver argumentos tendentes, ora a afastar a sua responsabilidade pelo crime, ora a descaracterizar o próprio crime. Assim, o agora senador Waldir Raupp argumenta que não era ordenador de despesa e que, portanto, não poderia ser responsabilizado pela aplicação feita dos recursos. A denúncia, aliás, não lhe atribuiu tal condição. O que a denúncia indica é que Sua Excelência era então governador do Estado, nesta condição firmou o convênio e que, evidentemente, tinha conhecimento do uso dado a tais recursos. É bem esclarecedor um depoimento que Sua Excelência prestou, embora diferindo o conhecimento dos fatos para o término do seu mandato, mas em que Sua Excelência, referindo-se ao secretário de Estado de Fazenda, outro denunciado, diz, aspas, que teve conhecimento, após a prática, já no final do meu governo, que parte de recursos do Planaforo foram creditados na conta única do Tesouro Estadual, sendo tais recursos utilizados pelo secretário de Fazenda à época para saldar salários dos servidores públicos estaduais. Que o secretário da Fazenda da época informou ao declarante, posteriormente, que sempre isso ocorria, sendo que havia reposição dos recursos com a devida correção financeira, não havendo qualquer prejuízo à execução do convênio. Que, sobre a legalidade de tal prática, o secretário da Fazenda da época informou ao declarante que, em governos anteriores, essa manobra de transferência de recursos sempre foi realizada, sendo que nunca havia sido denunciada ou inquinada de ilegal. Que o secretário, Arno Voigt, disse posteriormente que a irregularidade era sanável com a reposição dos recursos à conta convênio, devidamente corrigida, posto que não haveria prejuízo algum à execução do convênio atingido. Então, vejam, Vossas Excelências, que o denunciado, embora, repito, diferindo o conhecimento dos fatos apenas para o término do seu mandato, deixa entrever que era um tipo de matéria de que, evidentemente, teria conhecimento e teve conhecimento oportunamente. Outra linha de argumentação, aí já no sentido de descaracterizar o próprio crime, é a de que não haveria vínculo financeiro entre o Estado de Rondônia e o BIRD,
E, aspas, portanto, não há vínculo financeiro entre o Estado de Rondônia e o BIRD, nem contrato de financiamento nos moldes tratados pelo Sistema Financeiro Nacional, entre o Estado de Rondônia e o BIRD, e muito menos com a União, até porque também seria impossível esse objeto. E, como se disse na manifestação escrita, o artigo 20 da Lei 7.492 dispõe sobre a aplicação de recursos provenientes de financiamento concedido por instituição financeira, ou seja, é irrelevante ter sido o convênio firmado entre a União e o Estado de Rondônia, e não diretamente entre o BIRD e o Estado de Rondônia. Também argumenta a defesa dos denunciados que, na verdade, esse assunto já está resolvido na esfera administrativa, porque os recursos foram repostos, foram devolvidos à conta específica, e tanto que no CIAF consta a adimplência do Estado de Rondônia. Evidentemente, a circunstância de os recursos terem sido posteriormente devolvidos não afasta a caracterização do tipo, que é claríssimo: aplicar em finalidade diversa da prevista em lei ou contrato recursos provenientes de financiamento concedido por instituição financeira oficial ou por instituição credenciada para repassá-lo. Então, evidentemente, a devolução posterior não desnatura, não descaracteriza o crime. Na linha da ciência dos denunciados, especificamente do secretário de Fazenda, o senhor Arno Voigt, é também interessante lembrar aqui o depoimento de outra denunciada, Hilda Paiva Cruz, que era diretora financeira substituta do Planafloro e que realizou, juntamente com Pedro Costa, os repasses para a conta única do Tesouro Estadual, no valor de R$ 679.973, sob determinação superior. Afirma a denunciada, aspas, a expressiva quantia movimentada nas contas do Tesouro Estadual, jamais o secretário de Estado da Fazenda poderia sequer alegar que desconhecia tamanha movimentação, até porque os valores a serem transferidos eram arbitrados pelo próprio secretário de Estado da Fazenda, via telefone, ao coordenador do Planaflora, que, por sua vez, determinava a requerida que viabilizasse, na forma orientada pela Secretaria da Fazenda. Convém registrar que, por diversas vezes, a requerida recomendou ao coordenador do Planaflora que cobrasse do secretário da Fazenda o ofício regularizando as determinações ocorridas por telefone. E, no mesmo sentido, também o depoimento de Pedro Costa Beber. O certo, senhores ministros, é que os elementos trazidos aos autos bem evidenciam a materialidade e a autoria dos delitos imputados ao denunciado. É indiscutível, e como destaquei de início, os denunciados não negam, é indiscutível a aplicação dos recursos em finalidade diversa daquela explicitada no convênio firmado pelo primeiro denunciado, o hoje senador Valdir Raupp. E, ante essas brevíssimas considerações, pede à Procuradoria-Geral da República que a denúncia seja recebida. Muito obrigado, senhores. Pelo denunciado, Valdir Raupp de Matos, fala o doutor Orestes Muniz Filho. Excelentíssima senhora ministra Helen Grace, presidente do Excelso Supremo Tribunal Federal, excelentíssimo senhor ministro Joaquim Barbosa, relator, excelentíssima senhora ministra, excelentíssimos senhores ministros que compõem esta excelsa corte, excelentíssimo senhor procurador da República, minha colega advogada, senhores advogados presentes, serventuários da Justiça. Senhora presidente, como muito bem relatado pelo eminente ministro Joaquim Barbosa, o Ministério Público oferece denúncia contra Valdir Raupp de Matos por entender que a prática do crime previsto no artigo 20 da Lei 7.492/60 é que,
na qualidade de governo do Estado de Rondônia, em 1997, foi firmado o convênio 28/97, através do qual a União Federal repassaria recursos para o Programa Agropecuário e Florestal de Rondônia, tendo como órgão executor previsto no próprio convênio a Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral e a Secretaria Executiva do Planafloro. Era coordenador executivo do Planafloro Pedro Costa Beber, diretor financeiro Hilda Cruz. O dinheiro foi transferido da União para a conta e creditado na conta corrente do Planafloro e na ordem de 21 milhões de reais, e desse valor, em torno de 6 milhões de reais, foram transferidos da conta do Planafloro para o Caixa Único do Tesouro do Estado. Mas é importante frisar que, em 1996, o então governador, hoje senador, Waldir Raupp, baixou o decreto 7685, folha 60 e 61 do inquérito, através do qual ele centralizou na Secretaria de Estado da Fazenda toda a execução financeira e orçamentária do Estado. E, no artigo 2º do referido decreto, ele excetuou o Planafloro, ou seja, o Planafloro continuaria com sua autonomia para gerenciar os recursos financeiros. Em 1998, foi transferido esse valor para a conta do Tesouro Único. Já no final do ano, foi demitido o secretário da Fazenda, Arno Voit. Com a demissão do secretário da Fazenda, Arno Voit, novo secretário da Fazenda foi nomeado, o doutor José de Albuquerque Cavalcante, hoje testemunha de acusação nos autos, arrolado pelo Ministério Público. José de Albuquerque Cavalcante identificou referidas transferências e, através do ofício de folha 173 e 174 do inquérito, comunicou o fato ao governador Waldir Raupp. E o governador Waldir Raupp baixou o decreto determinando que providências fossem tomadas. E, através do ofício de folha 175 e 177 dos autos, Albuquerque comunica ao governador do problema encontrado e, ao mesmo tempo, o governador determina que seja comunicado ao Tribunal de Contas da União e ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, pedindo uma tomada de contas especial sobre o tema. É importante o documento de folha 175 do inquérito, onde o secretário da Fazenda, o novo secretário da Fazenda, diz o seguinte ao secretário de Controle Externo do Tribunal de Contas da União: visando atender formalidades legais no âmbito do controle externo, estamos encaminhando cópia do relatório de auditoria resultantes dos trabalhos desenvolvidos pela Comissão Especial de que trata o Decreto Estadual 8539 da Portaria Cefaz 130. A principal abordagem conclusiva enseja a apuração dos procedimentos adotados em convênios firmados entre a União Federal e o Estado de Rondônia. A verdade é a seguinte: o governador Raupp, ao tomar conhecimento dos fatos, determinou as providências cabíveis. Não se pode, a meu ver, partir do princípio de que, em tese, ele teria conhecimento, porque muito antes ele já tinha firmado o decreto, no sentido de que o Planafloro teria total autonomia. E a verdade é o seguinte: o próprio Arno Voit, em depoimento prestado perante a autoridade policial, folhas 264 do inquérito, declara que o governador Raupp nunca deu ordem para fazer esse tipo de transação. Por 2 vezes perguntado pela autoridade policial, e ele responde novamente: como dito anteriormente, jamais o governador Raupp deu ordem para fazer esse tipo de transação. E o Ministério Público, então, por entender que referidas transferências foram solicitadas por determinação de Waldir Raupp, incluiu-o no polo passivo dessa denúncia. No entanto, as testemunhas de acusação que participaram da Comissão Especial de Tomada de Contas do Tribunal de Contas, que foi Manuel Farias, folha 76 e 77 do inquérito, Orlandina Gonçalves, Jader Terceiro e Grinalda Carvalho, declararam perante a autoridade policial, abre aspas, que participou do relatório de tomadas de conta especial número 16,
que não sabe informar quem deu a ordem para Pedro Beber e Hilda Cruz efetuarem as transferências, que, segundo a conclusão do relatório, no item 6.2, os responsáveis pela transferência irregular de recursos seriam Pedro Costa Beber e Hildo Paiva Cruz. Outra testemunha, a testemunha Orlandina, chega a dizer que não foi detectado nenhum documento solicitando que Pedro Beber e Hilda Cruz efetuassem as transferências. As declarações de Hilda Cruz, conforme lida pelo procurador da República, ela diz que referidas transferências foram solicitadas por telefone por Arno Voit, o antigo secretário da Fazenda, mas jamais cita a pessoa de Valdir Raupp de Matos. Outra testemunha de acusação, Osmar Rocha Campos, que é a única pessoa que faz referência ao nome do Valdir Raupp, ele diz o seguinte, que o depoente soube por comentários que quem tinha dado a ordem seria Valdir Raupp. Essa é a única referência que tem nos autos. Ora, se ele soube por comentários, por que não indicou quem teria feito esse comentário, indicou a autoridade policial para que pudesse apurar? O Ministério Público requereu apenas a prova oitiva dessas 6 testemunhas. Então, a conclusão desse inquérito, ela ficará nos limites estabelecidos pela acusação, que são essas provas que, no momento, a defesa traz aos autos. Portanto, a nosso ver, não há indícios do cometimento do delito capitulado na denúncia por parte do denunciado Valdir Raupp de Matos. A defesa alega ainda, senhora presidente, a ilegitimidade passiva de Valdir Raupp de Matos, por entender que ele assinou o convênio na qualidade de representante legal do Estado. No entanto, constava do próprio convênio como executor a Secretaria de Planejamento e a Secretaria Executiva do Planaflora. E a Secretaria do Tesouro Nacional fez baixar a portaria número 001, em 1997, que em seu artigo 1º, inciso 5º, ela é esclarecedora. Diz o seguinte, abre aspas, executor, órgão da administração pública responsável pela execução do objeto do convênio, fecha aspas. E, por sua vez, o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, no processo 865/92, decidiu o seguinte, abre aspas, as contas do governo, cuja competência para julgá-la é do Poder Legislativo, limita-se à gestão político-administrativa, dela não constando atos de execução, cuja responsabilidade é específica e individualizada do ordenador, que por ela responde perante o Tribunal de Contas que a julga, fecha aspas. No mesmo sentido, é a decisão do Tribunal de Contas da União, através do Acórdão 112/2002, em que foi relator o ministro Valmir Campelo. Abre aspas. Ressalto de início que a avaliação da conduta dos responsáveis, ora sob exame, deve ser efetuada sem perder de vista que tais autoridades exerciam cargo de comando da administração pública federal, ministro da Saúde, presidente do INAMPS, e estadual, governador do Estado. Assim sendo, e conforme entendimento dominante no âmbito desta Corte, não se pode, em regra, apenar autoridades que exerçam cargos como os acima mencionados em razão de irregularidade de natureza operacional, como é o caso. E, na esteira deste raciocínio, o artigo 80 e parágrafo 1º do Decreto-Lei 200/67, ele, a meu ver, sob o ponto de vista da defesa, ele estabelece o necessário para isentar de responsabilidade o Valdir Raupp de Matos, que não era ordenador de despesa. O artigo 80 do referido decreto estabelece o seguinte, abre aspas, os órgãos de contabilidade escreverão como responsável todo ordenador de despesa. Parágrafo 1º. O ordenador de despesa é toda e qualquer autoridade de cujos atos resulte emissão de empenho, autorização de pagamento, suprimento ou dispêndios. Portanto, como Valdir Raupp não deu a ordem, como Valdir Raupp não determinou, e não existe sequer indícios nos autos de que Valdir Raupp tenha determinado essa transferência, é que, ao ver da despesa, ele não era o executor, ele não pode ser responsabilizado, porque, desta forma,
ao ver da defesa, com as devidas vênias, estaria entrando no campo da responsabilidade objetiva. E hoje, pelo artigo 18 do Código Penal Brasileiro, segundo doutrina de Luiz Vicente Cerny Chiaro, nullum crime sine culpa, ou seja, a culpa e o dolo passaram a integrar o crime. Como a culpa e o dolo integram o crime, no caso de Waldir Raupp de Matos, especificamente, precisa ser analisado o aspecto subjetivo desta denúncia, de sua possível ou suposta participação nos fatos verificados e narrados na peça acusatória. Ora, se nós não temos neste processo, nestes autos de inquérito, nenhuma pessoa que diga que Waldir Raupp deu a ordem ou que determinou a transferência dos referidos recursos, se não tem um telefonema, se não temos uma ordem escrita, se não temos a participação direta, a indagação seria da seguinte natureza: pelo simples fato de, na qualidade de representante legal do Estado de Rondônia, ter firmado o convênio sem mesmo ser ordenador de despesa ou ter sequer figurado no referido convênio como executor, ele poderia ser responsabilizado pelas referidas transferências? Poderíamos, então, partir da dedução de que, se determinados recursos foram transferidos para o Caixa Único do Tesouro, como é que ele não tomaria conhecimento disso? A verdade é o seguinte, que a execução tanto do convênio como a execução do Caixa do Tesouro ficam a cargo, no caso do Planafloro, especificamente dos seus 2 diretores, e no caso da Secretaria da Fazenda, a cargo do secretário da Fazenda à época, que era Arno Voit, e que foi exonerado pelo governador à época. Ora, se Waldir Raupp, porventura, tivesse dado qualquer ordem nesse sentido, Arno Voit, após exonerado, viria dizer que Waldir Raupp poderia ter lhe dado aquela ordem. Portanto, na nossa opinião, ao ver da defesa, inexistem indícios. Waldir Raupp não deu ordem. Waldir Raupp não solicitou. Pelo contrário, determinou providências, determinou tomada de contas, comunicou ao Tribunal de Contas. Não houve desvio de dinheiro, isso é fundamental também. Os recursos foram transferidos do Caixa do Planafloro para a conta do Tesouro e depois devolvidos da conta do Tesouro para a conta do Planafloro, conforme demonstrado documentalmente nos autos do inquérito. E conforme declara a testemunha de acusação, Dr. José de Albuquerque Cavalcante, os recursos foram usados para cobrir parcela da folha de pagamento. Portanto, já encerrando, senhora presidente, a defesa requer a vossas excelências que, ao analisar a acusação, que não recebam a denúncia em relação ao acusado Waldir Raupp de Matos, que é pessoa que tem dado efetivas demonstrações de trabalhar na defesa do interesse público. Desnecessário até dizer que o ano passado, como senador da República, encarregado da relatoria do orçamento, conseguiu fazer com que o orçamento da União Federal fosse aprovado dentro do mesmo exercício financeiro, coisa que há muitos anos não acontecia, e com isso demonstrando o seu alto espírito público na defesa do interesse da pátria. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Palavra com o relator para o seu voto. Senhor presidente, passo a análise dos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal. A leitura da inicial revela de plano que os denunciados foram devidamente qualificados, que o crime foi classificado e que foi apresentado o rol de testemunhas. Quanto à narração dos fatos tidos como criminosos, transcrevo um trecho pertinente da denúncia. Aspas. Fato delituoso. Os denunciados, em concurso material homogêneo, aplicaram, em finalidade diversa da prevista em contrato,
recursos provenientes de financiamento concedido por instituição financeira oficial. Segundo logrou-se apurar, a República Federativa do Brasil firmara o acordo de empréstimo número 3.444 junto ao Banco Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento, BIRD, no valor de 167 milhões de dólares americanos, visando ao gerenciamento dos recursos naturais de Rondônia, consoante descrito no apenso 3, tendo sido, em consequência, firmado o convênio número 28, de 97, entre o Ministério do Planejamento e Orçamento e o Governo do Estado de Rondônia, no valor parcial de 21.176.000 reais, objetivando a execução do projeto Plano Agropecuário e Florestal de Rondônia. Em referido termo simplificado, Valdir Raupp de Matos, então governador do Estado, comprometera-se, dentre outros, a aplicar os recursos discriminados exclusivamente na consecução do objeto, sendo que tal não ocorrera, eis que, com o auxílio dos demais denunciados, fez com que referidos valores, após repassados à conta específica do Plano Aforo, fossem transferidos para a conta única do Tesouro Estadual, ex-Secretaria da Fazenda, visando a, aspas, saldar, fecha aspas, despesas diversas do Estado de Rondônia. As folhas 9 a 18 constam documentos datados de 23 de dezembro de 97, 19 do 2, 16 do 9, 21 do 9, 25 do 9, 7 do 10 e 14 do 10 de 1998, endereçados à instituição financeira, Banco do Brasil, e subscritos pelos denunciados Hilda Paiva Cruz e Pedro Costa Beber, solicitando a transferência de valores para a conta única do Estado e Secretaria da Fazenda, no valor de R$ 6.479.973. Referidas transferências foram solicitadas por determinação dos denunciados Valdir Raupp de Matos, então governador, e Arno Voigt, secretário da Fazenda, os quais indicavam o número das contas em que os recursos deveriam ser depositados, sendo que, após a efetiva transação, Arno Voigt, como ordenador de despesas da Secretaria da Fazenda, dava aos recursos a destinação que lhe aprouvesse, fecha aspas. Em sua resposta, Valdir Raupp alega a sua ilegitimidade passiva, afirmando que a execução financeira de convênios fica a cargo dos secretários e coordenadores responsáveis. Salienta que, aspas, o chefe do Poder Executivo Estadual não atua como ordenador de despesa, fecha aspas. Considera ainda ausente a justa causa para a propositura da ação por não ter existido dolo por parte do acusado, uma vez que não houve nem lhe foi imputado qualquer locupletamento pessoal. Por fim, opõe-se à capitulação dada à conduta pelo parquet, uma vez que o Estado de Rondônia não estabeleceu vínculo financeiro com o BIRD, mas mero convênio com a União. Portanto, o tipo não pode ser o da Lei contra o Sistema Financeiro Nacional. Seria, em tese, o do artigo 315 do Código Penal, que estabelece pena de 1 a 3 meses, e, por isso, o fato já teria sido atingido pela prescrição. Arno Voigt traz idêntica argumentação, salientando que a execução financeira do convênio ficou a cargo do secretário de Planejamento e do coordenador do Plano Aforo, já que eram os ordenadores de despesas. Pedro Costa Beber, coordenador do Plano Aforo, e Hilda Paiva Cruz, chefe do Departamento Financeiro do Plano Aforo, também trazem a mesma argumentação, apontando ambos que seria legitimado passivo o secretário de Estado de Planejamento e Coordenação Geral, que seria o executor do programa Plano Aforo. Senhora Presidente, os argumentos da defesa não são suficientes para, de plano, conduzir ao arquivamento do inquérito e negar seguimento à denúncia. No que concerne ao argumento de atipicidade da conduta, pautado na alegada inexistência de dolo, esta é uma questão a ser aferida no bojo da ação penal, pois somente após o encerramento da instrução, devidamente analisadas as provas de defesa e de acusação, é que se poderá concluir sobre a sua configuração ou não.
pacífico o entendimento desta Corte, a inquérito 1622, ministro Veloso, é este o entendimento pacífico da Corte, já que, no momento do recebimento da denúncia, basta a existência de indícios contra os denunciados, aplicando-se o princípio do indúbio pro societatis. De outro lado, a denúncia não imputa aos acusados uma ordenação de despesa indevida, mas sim a ilícita transferência de recursos que deveriam ser aplicados estritamente no planaforo e que, inversamente, teriam sido transferidos para a conta do Tesouro Estadual, tão logo entraram na conta do referido projeto. A acusação afirma, portanto, que o denunciado Valdir Raupp, então na condição de governador, determinou aos seus subordinados hierárquicos a transferência desses recursos para a conta única do Tesouro Estadual, com vistas a empregá-los em outros fins que não a consecução do objeto do convênio firmado com a União. Nesse passo, anoto que a denúncia encontra-se devidamente instruída com indícios de autoria e de materialidade do crime, colhidos ao longo do inquérito policial. Assim, as folhas 50 e 51, temos o termo simplificado de convênio, em que o governador Valdir Raupp, na qualidade de convenente, se compromete a, aspas, aplicar os recursos discriminados exclusivamente na consecução do objeto, fecha aspas. Consta a assinatura do senador neste documento. Referida página está devidamente assinada pelo denunciado. Além disso, no anexo 1 do convênio, o denunciado é descrito como, aspas, responsável pelo plano de trabalho. Fecha aspas. Em seu parecer, a Procuradoria-Geral da República destacou o seguinte, aspas, os documentos colhidos pelo senhor Valdir Raupp tentam comprovar que há ilegitimidade passiva no caso, uma vez que a orientação pacífica dos Tribunais de Contas da União e do Estado de Rondônia é no sentido de que o governador de Estado não é executor, nem mesmo ordenador de despesas, não podendo, dessa forma, ser responsabilizado. Ora, o hoje parlamentar não foi denunciado como ordenador de despesas. A Instrução Normativa número 1, de 15 de janeiro de 97, traz a seguinte informação, aspas, executor, órgão da administração pública federal direta, autárquica ou fundacional, empresa pública ou sociedade de economia mista de qualquer esfera do governo, ou organização particular responsável direta pela execução do objeto do convênio. Mais adiante, artigo 22, o convênio deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas pactuadas e a legislação pertinente, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial, fecha aspas. E prossegue a Procuradoria-Geral. Assim, entende-se que o convênio deveria ser fielmente executado pelas partes, quais sejam Ministério do Planejamento e Orçamento e o Governo do Estado de Rondônia. Fecha aspas. Constam ainda outros documentos que apontam para a materialidade do delito descrito na denúncia e contêm indícios de autoria contra os acusados, tais como comprovantes de transferência de recursos da conta do Planaforo para a conta única do Tesouro Estadual, assinados pelos acusados Pedro Beber e Hilda Paiva, contrariamente ao previsto no contrato de financiamento. Constatação de que a verba transferida era originária de conta vinculada do Planaforo. Constatação de movimentos feitos pelo Banco do Brasil na conta do programa, ou seja, depósito do financiamento, sem documento que indicasse o objetivo e a razão de o dinheiro ter saído da conta. Existência de lançamentos em duplicidade, depoimentos de testemunhas à Polícia Federal, etc. Assim, senhora presidente, ao menos nesta análise sobre a viabilidade da ação penal, pairando dúvida quanto à possibilidade de os denunciados Arno, Pedro e Hilda terem agido com o conhecimento e mais sob a determinação do então governador, não seria adequado acolher de plano, antes da instrução criminal, a tese da defesa.
é de se ter em conta que os ilícitos teriam sido praticados principalmente durante a campanha de reeleição ao governo do Estado, que findou malograda, aparentemente, em razão dos fatos investigados nestes autos. De acordo com o relatório da coordenação do Planafloro, o indiciado teria confirmado, em debate com o candidato da oposição, que efetivamente ordenava o repasse do dinheiro do Planafloro para a conta única do Estado, mas sob promessa de devolução com juros, o que, obviamente, não é permitido. Ademais, os recursos nunca retornaram à origem, nem seria conhecida a destinação que lhes foi dada, já que a conta em que eram depositadas tais verbas não fazia parte da contabilidade estatal oficial. Quanto aos demais denunciados, temos o seguinte: os desvios dos recursos teriam ocorrido, segundo consta do relatório policial, entre 23 de dezembro de 97 e 8 de outubro de 98, período em que era secretário de Fazenda do Estado de Rondônia o acusado Arno. Pedro da Costa Beber, ex-coordenador do Planaflora, e Hilda Paiva Cruz, gerente financeira, por sua vez, são acusados por terem sido eles, de acordo com a denúncia, os executores das transferências ilícitas, conforme demonstram as assinaturas apostas pelos mesmos nos documentos fotocopiados às folhas 10 e seguintes. Os fatos típicos e suas circunstâncias foram narrados clara e objetivamente. Com efeito, o Ministério Público imputa aos acusados a aplicação, em finalidade diversa da prevista, dos recursos financeiros provenientes de empréstimo do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento, BIRD, tendo como intermediário a República Federativa do Brasil. Referido ao acordo de empréstimo, visava o aperfeiçoamento do gerenciamento de recursos naturais no Estado de Rondônia. Parcela significativa dos valores obtidos, mais de 21 milhões de reais, foi repassada ao governo estadual por intermédio do convênio número 28, firmado com o Ministério do Planejamento. O objetivo específico do convênio era o de permitir a execução do Planafloro. O Ministério Público acusa os denunciados de destinarem parte dos recursos do convênio para outras finalidades, transferindo-os da conta do Planafloro para a conta única do Tesouro Estadual, onde teriam sido utilizados para, aspas, saldar despesas diversas do Estado. Tais fatos, ao meu sentir, subsumem-se perfeitamente ao tipo penal previsto no artigo 20 da Lei 7.492, que tem o seguinte teor. Artigo 20. Aplicar em finalidade diversa da prevista em lei ou contrato recursos provenientes de financiamento concedido por instituição financeira oficial ou por instituição credenciada para repassá-lo. Neste ponto, não merece prosperar, ao menos neste momento, o argumento da inexistência de vínculo contratual de financiamento entre o BIRD e o Estado de Rondônia, pois o objeto do convênio consiste exatamente na execução do Planafloro, de acordo com o contrato BIRD, está escrito no termo de convênio. Tá? Como muito bem destacado pelo então Procurador-Geral da República, Dr. Fonteles, em seu parecer, aspas, é irrelevante ter sido o convênio firmado entre a União e o Estado de Rondônia, e não entre o BIRD e o Estado de Rondônia. Isto porque, de qualquer modo, os recursos em tese desviados são, efetivamente, provenientes de financiamento concedido por instituição financeira, nos exatos termos do artigo 20 da Lei 7.492. Assim, senhora presidente, eu considero que a denúncia está formulada em termos hábeis a dar início à ação penal, narrando conduta típica e carreando aos autos suficientes indícios de autoria e de materialidade. Ante exposto, eu recebo a denúncia. É como voto. O eminente relator recebe a denúncia. Ministra Carmen Lúcia. Eu vou acompanhar o relator, senhora presidente, com muita preocupação, porque este caso, e vou me aproveitar muito do que o procurador, além dos subsídios, evidentemente, trazido pelo relator, do que foi encarecido pela Procuradoria-Geral da República,
quanto a que não se está aqui a discutir se era ele o responsável como gestor ou como ordenador da despesa, mas ao uso feito com os recursos. Digo isso porque, como autoridade no cargo que ele desempenhava, acho que não haveria indícios para o que foi nem ao menos posto aqui. Mas, Além do fato de ser governador do Estado, quer dizer, seguramente não era ordenador de despesa, qual o que se chama de indícios de que tenha dado ordem para esse desvio? Bom, ele firmou o termo de ele firmou... Não, ministro, que ele firmou o convênio, não há dúvida, senão, isso é a materialidade. Não, mas é do fato. que, pelo que o procurador-geral encareceu na fala dele, e isso me chamou muita atenção, o uso que teria sido confessado em documentos expressamente para dar outra finalidade, não é isso? Que se contém, teria sido por ele. Não, ministro. Mas há mais, ministro. Pelo que eu vi, Calma, isso. há os dois ordenadores, Sim, mas há... são os dois últimos denunciados, e que Deixa eu e parece referência à ordem do secretário da Fazenda. Mas há mais do que isso. Eu não vi uma referência ao governador, senão O a secretário- óbvia, que é o pressuposto de toda a história. Há um convênio entre a União e o Estado que ele assina Assina-se como governador do compromete, Sim, A se dar compromete, uso- excelência. se compromete a aplicar exclusivamente naquela finalidade. Mas, de início, há presunção, já que é o dirigente maior Ele é o do dirigente Estado. máximo E do mais, Estado. A transferência não, dessa um ordem- secretário da Fazenda não tem autonomia Seria para dar crime. uso a recursos públicos sem essa autorização. R$ 479.973 ingressando nos cofres do Estado, sem conhecimento do governador, transferindo-se. Eu não sei qual é a natureza jurídica da Planaflora, a natureza jurídica em si dela, né? O que eu penso é que o indício Não há, aqui exatamente, não há como um é secretário da forte de que ele Fazenda teve conhecimento. fazer tomar uso uma de medida. recursos dessa monta decorrentes de um convênio sem que o governador saiba. Então, estou fazendo até o alerta exatamente o que foi feito pelo ministro Senhor relator. presidente, ministro Pertence, tem um trecho ainda aqui do meu voto que traz um dado adicional. De acordo com o relatório da coordenação do Planafora, o indiciado teria confirmado em debate com o candidato durante o período eleitoral que efetivamente ordenava o repasse do dinheiro do Planafora. É algo a ser apurado. Sim, para o recebimento da denúncia. Para o recebimento. E o- Ministro, e para o- esclarecer uma matéria de fato, não sei se é Presidente possível, relator, desculpe Vossa a minha Excelência autoriza? intromissão. Se for realmente matéria de fato. Com respeito a esse debate, é que ele aconteceu entre o primeiro e o segundo turno, posterior à demissão, inclusive, do secretário Arno Voit. Ah, mas esse dado... Não quero... É. Bem, eu, com esta preocupação apenas, eu acompanho o relator. Disse antes, eu disse depois. Eu estou com a sensação de que estamos diante de um caso típico de responsabilidade penal objetiva. Excelência, mas nós vamos presumir o excepcional que ele não tivesse estou presumindo conhecimento. o regular. Recebimento Vamos da denúncia aguardar para a prova. apurar. Tem que Vamos se apurar. aguardar. O que o Ministério Público aponta na denúncia é que ele teve conhecimento da transferência. Eu gostaria, E tudo sem milita, abusar da tudo paciência milita do presidente, quanto ao conhecimento. de ouvir esse dado, esse Esse debate. dado. 46. Muito atípico o caso de responsabilidade objetiva. Não, o que tem na denúncia o que tem agora vem uma informação de que o então governador teria afirmado que fez sim, que O procurador, o subprocurador, expressamente disse isso. ministro, o procurador é acusador, né? Ser acusador não Ora, faz com que ele não fale. é claro que o promotor Ser acusador não a faz denúncia com que nem ele é do deixe de procurador-geral. conhecer os A dados denúncia é contados, do excelência. procurador da República em Rondônia, que fala em concurso homogêneo, desviaram, etc. Ministro Pertence. Mas Não, é sobre o uso dos recursos que o Nos pertence. senhor Ministro. procurador. Olha, tenho aqui nos autos, ministro Pertence. também é prova documental de que os Documento. recursos foram utilizados fora do Para isso é objeto só do Documento
com o timbre do Governo do Estado de Rondônia, Secretaria de Estado do Planejamento. É um relatório. Deste documento consta o seguinte trecho. O então governador ordenava o repasse do dinheiro do Planafloro para a conta única do Estado, sob a promessa de devolução com juros. Documento oficial. Quem assina isso é o coordenador, Dr. Osmar da Rocha Campos, subcoordenador do Planafloro. Pertence a uma peculiaridade nesse processo, aliás, não é nem processo ainda, é que quando a despesa é realizada a partir de recursos obtidos em convênio, eu sempre me lembro de que os convênios, eles são objeto de prestação de contas em apartado, em separado. Perante os seus executores, o Tribunal de Contas, ele nem emite parecer, ele julga as contas. E parece que essa consideração que estou a fazer carreia para o signatário do convênio uma responsabilidade pessoal objetiva mesmo, ou seja, ele é ordenador de despesa porque assinou o convênio. Sim, então, se o presidente da República assinou... Isso, se o presidente assinou o convênio, se ele assinou... Um convênio internacional, ele é responsável por qualquer desvio que ocorra desses recursos. Ele, em linha de princípio, ele responde sim. Isso eu não estou julgando no Tribunal de Contas. Nós estamos delibando se existe base empírica para essa denúncia. Porque o pressuposto dessa nossa discussão girou em torno disso. Houve... O fato é inconteste. Houve realmente o desvio de finalidade quanto a valores. Nem eles negam. É inconteste. Nem os acusados. Isso é inconteste. Agora surge a problemática. Será que o governador esteve alheio, né, a esse desvio? Uma importância tão alta como essa em um estado pequeno, se defrontando com dificuldades de caixa, informado o governador pelo secretário da Fazenda, que eu não acredito que o secretário da Fazenda tivesse autonomia maior para determinar essa transferência. A prestação de contas é feita em apartado, em separado, a prestação de contas, porque é uma departamentalização contábil, em se tratando de convênio. É por isso que eu tendo a votar com o ministro relator. Há um aspecto interessante também que foi salientado pelo eminente Procurador-Geral da República, oficiante, e que consta aqui exatamente da manifestação da PGR, que é o seguinte: o ex-governador, atual senador, não está sendo denunciado como ordenador da despesa. E até no parecer da PGR transcreve-se um trecho da denúncia em que se diz aqui, e agora é o trecho da denúncia do promotor estadual, que, entre aspas, diz o seguinte: as referidas transferências foram solicitadas por determinação dos denunciados Valdir Raupp de Matos, então governador do Estado, e Arno Voit, secretário da Fazenda, os quais indicavam o número das contas em que os recursos deveriam ser depositados, sendo que, após efetivada a transação, Arno Voit, como ordenador de despesas da Secretaria da Fazenda, dava aos recursos a destinação que lhe aprouvesse. Portanto, eu, embora impressionado, e já adiantando meu voto, porque acho que a eminente ministra já proferiu seu voto, embora impressionado com a segura e substanciosa manifestação do nobre advogado, eu entendo que a denúncia preenche os requisitos do artigo 41 do CPP, as hipóteses que autorizam a rejeição previstas no artigo 43 não estão evidenciadas, a meu juízo, e penso que essa matéria deve ser comprovada ou desmentida ao longo da instrução criminal. Portanto, acompanho o relator para receber a denúncia. Ministro Eros Grau. Eu também.
Vou acompanhar o ministro relator. Eu entendo que todo esse debate que se esboçou a respeito da responsabilidade tem que ser desenvolvido no processo que se seguirá ao recebimento da denúncia. Eu voto como relator. Ministro Carlos Brito, Vossa Excelência já acompanhou o relator. Eu vou acompanhar o relator data vênia dos que pensam diferentemente. Ministro César Pedro. Também, senhor presidente. Ministro Gilmar Mendes. Eu estou realmente muito em dúvida, e lendo o tipo penal invocado ao artigo 20 da Lei 7.492, eu realmente tendo a discordar frontalmente daquilo que foi dito aqui pelo relator e pela Procuradoria, porque acho que a simplesmente se afirmar que basta a indicação de que houve aplicação em finalidade diversa, nós vamos estar realmente num quadro preocupante de responsabilidade penal objetiva. Mas eu vou pedir vista dos autos. Após o voto do relator, que recebia a denúncia, o ministro pertence que era... Faria mais ponderações. Não é para analisar denúncia como uma proposição jurídica correta que descreve um fato e o capitula como crime que se reúne o plenário do Supremo Tribunal na ação penal originária. Ela sucede a um contraditório prévio, tanto que se prevê a absolvição. Exato. O tribunal pode, neste momento, absolver. Não estou cogitando disso. Agora, afirmamos cotidianamente que a denúncia tem que ter alguma base empírica. A base empírica, eu não vi nada que não seja. Assinou o convênio, é claro. Ele era o representante do Estado de Rondônia. E o Estado ali se compromete a só usar aqueles recursos neste. Agora, não... Essa declaração... Pois é, eu não sei que papel é este. É um papel oficial do governo do Estado de ministro, Rondônia. do governo seguinte. De um alto funcionário do Estado de Rondônia. Não, ministro, que eu quero afirma falar aquela referência... taxativamente aquela que referência a o debate. governador ordenava. Ministro... Há mais do que esse debate, há um documento, de um coordenador, né? Eu não sei qual pois é, qual é da o pessoa documento? jurídica, A respeito do debate. declarando que obedeceu... Plano lá fora. No parecer da Procuradoria-Geral da República, ressalta-se que a responsabilidade seria do secretário de Planejamento. E essa é a defesa do secretário de Fazenda. Na verdade, nós estamos num grande emaranhado aqui, num grande Mas arranjel. é manifesto que o secretário de Fazenda, como ordenador de despesa, que usou esses recursos para pagar pessoal, para fazer qualquer outra despesa do Estado. Agora, eu ouvi do eminente relator a referência a um debate. Eu não quero documento, por mais oficial que seja, do governo seguinte, que derrotou o denunciado na sua tentativa de reeleição, afirmando que ele solicitava. Isso não pode ser depoimento, porque, obviamente, esse funcionário não era, à época, o coordenador do Essa Profore. informação eu não tive. Documento oficial, até Não prova tive em essa contrário, informação. Ministro, tem a seu isso, favor a presunção de validade. Isso é certidão, por acaso, Excelência? Do governador, do coordenador do programa no governo subsequente, Eu não. dizendo que o repasse será feito por eu creio ordem. que esse não é o momento para se indagar sobre isso. Nós estamos aqui examinando. Sim, então puramente paremos de afirmar indícios. nas turmas, Nós estamos examinando indícios. onde não se Nada além reclama, embora se devesse reclamar, e toda a tendência da legislação seja estabelecer este contraditório prévio, mas é quase um lugar comum nas nossas denegações de habeas corpus que não se demonstrou a ausência de qualquer base empírica, de qualquer elemento informativo para a imputação. Agora, aqui parece que nós estamos trabalhando num Tribunal de Contas. Mas, olha, em matéria de assinatura de convênio,
Ele, o convênio, é um dos raríssimos casos em que pode haver uma coincidência entre chefe do Poder Executivo e ordenador de despesas. O convênio é exatamente um dos casos em que pode haver essa convergência, essa coincidência. Não é. É o convênio. Quem assumiu o compromisso de aplicar os recursos, né, foi o Estado, o governador. Claro. Personificado o Estado pelo governador. Esses convênios são banais na esfera administrativa todo dia. Imagine os convênios que são Não um firmados. convênio desta dimensão com um Estado pequeno e desprovido Os de convênios recursos. que são firmados a toda hora. Eu fico a imaginar o presidente da República a responder em face deste artigo 20, a partir dos critérios adotados por Vossa Excelência. Por Ministro conta Gilmar. de desvio de qualquer convênio ou aplicação indevida. Vamos estar diante de um caso típico de responsabilidade penal objetiva. Assusta-me o critério que se está adotando. Ministro, nós ainda não estamos julgando Nós a ação estamos julgando penal. a ação penal. Estamos a cuidar. Nós estamos julgando se há Nós alguma nos base. contentamos agora com indícios. Não. E para mim é um Dizer indício que o fortíssimo. governador, por que governador? A qualificação que ele tinha. Responsável pelo desvio temporário desta verba, desse recurso obtido mediante convênio, aí efetivamente ou se chama responsabilidade subjetiva ou objetiva, ou estamos naquilo que se atribui a Orosimo Nonato, na verdade, do desembargador do Piauí, que Orosimo transcreve, da chamada pura criação mental da acusação. Eu, sem prejuízo de melhor exame, dado que o relator não me informa onde é que está a informação do debate, Eu disse plágio na 46, eu li aqui. Eu li Mas eu dos pedi a autos. Vossa Excelência veio como um documento de funcionário do governo seguinte. O funcionário Onde é que do- se refere a Eu esse não sei se é problema do debate? funcionário do governo seguinte, para mim é irrelevante. O fato dele ser do Ministro. governo seguinte ou do antecedente, o documento firmado por um funcionário, por um alto funcionário do governo do Estado, para mim é válido, até prova em contrário. Se o ministro Gilmar não se opuser, eu pediria vista em mesa Por favor. antes de proferir o voto. Após o voto do ministro... É só suspensão, né? Depois Vossa Excelência vai examinar esse documento, né? Vou examinar aqui. Tá bom. Então, suspensa a apreciação do feito. Eu chamo, no intervalo, a julgamento 2 embargos de declaração. Eles permitem julgamento conjunto? 2 embargos de declaração da relatoria do ministro Celso de Mello, embargo de declaração no agravo regimental no inquérito 2231, embargante José Mohamed Janene, embargado do Ministério Público Federal, e embargo de declaração no agravo regimental no inquérito 2333, embargante também José Mohamed Janene, embargado do Ministério Público Federal. Com a palavra o relator. Senhora Presidente, farei um resumo de ambos os casos, que são rigorosamente idênticos. O ex-deputado federal José Janene interpôs inicialmente recurso de agravo contra a decisão monocrática que proferi, determinando o encaminhamento do procedimento penal ao juízo de origem, uma vez que, aposentado e não reeleito para novo mandato federal, cessou a prerrogativa de foro em matéria penal perante esta Corte. O recurso de agravo, em ambos os casos, foi improvido pelo egrégio plenário desta Corte. Agora sobrevieram estes embargos de declaração opostos a ambos os acórdãos, em que a parte ora embargante simplesmente reitera os mesmos fundamentos que já haviam sido examinados e repelidos quando do exame dos recursos de agravo. Eu ouvi, uma vez mais, a douta Procuradoria-Geral da República, que, em ambos os casos, opinou pela rejeição de ambos os embargos de declaração, dizendo, em essência, que o embargante alega que foi aposentado quando ainda se encontrava na condição de parlamentar, e, como aposentado, persistiria em favor dele a prerrogativa de foro.
à semelhança do que ocorre, na verdade não ocorre, com magistrados e membros do Ministério Público aposentados. E a doutora Procuradora-Geral da República, inclusive, traz à colação um precedente do Supremo Tribunal Federal, da lavra do eminente ministro Nery da Silveira, no sentido de que cessa a competência especial por prerrogativa de função quando encerrado o exercício funcional que a ela deu causa, ainda que se cuide de magistrado, exatamente em oposição ao que diz o embargante. Na verdade, o que ele busca é reexaminar a causa e, por vislumbrar que em ambos os embargos de declaração, a parte ora recorrente, na verdade, quer procrastinar a execução dos 2 acórdãos plenários desta Corte, que simplesmente determinaram, ante a cessação da prerrogativa de foro em matéria penal perante o Supremo Tribunal Federal, o envio dos autos ao juiz de origem. Eu proponho, senhora presidente, na linha da jurisprudência desse tribunal, eu proponho que se determine o imediato cumprimento da decisão plenária do Supremo, consubstanciada no acórdão objeto de ambos os embargos, independentemente da publicação do acórdão pertinente a este julgamento, para que não se frustre a decisão que o plenário do tribunal proferiu. Ressalto que, em situações extraordinárias, como a de que tratam os autos, o Supremo Tribunal Federal, ainda que em caráter excepcional, tem admitido a imediata execução da decisão. No caso, a execução consistiria simplesmente em remeter materialmente ao juízo de origem de primeiro grau ambos os processos. Menciono uma série aqui de precedentes do Supremo Tribunal Federal, em que a Corte, reputando essencial impedir que a interposição sucessiva de recursos destituídos de fundamento juridicamente idôneo culmine por gerar uma inaceitável procrastinação do encerramento da causa, tem admitido que se proceda ao imediato cumprimento da decisão recorrida, independentemente da publicação do respectivo acórdão. Sendo assim, eu rejeito ambos os embargos da declaração e, na linha dessa diretriz jurisprudencial, determina a imediata devolução dos autos, em ambos os casos, à origem, independentemente da publicação do acórdão pertinente a esse julgamento, sem prejuízo de a parte recorrente querendo opor novos embargos, mas sem impedir que os autos vão ao juiz de origem, porque cessou o mandato parlamentar. Ação penal? Ação penal. Com a cessou. problemática da prescrição. Exatamente. E ele vem, na verdade, repetindo nenhum novo argumento, e todos os argumentos em confronto com a própria jurisprudência da Corte. Há divergência com relação ao voto do relator, portanto, o tribunal, à unanimidade, rejeita os embargos de declaração e determina o imediato cumprimento da decisão anterior, com devolução dos autos à origem, independentemente de publicação de acórdão nos autos destes embargos de declaração. Em ambos os casos. Em ambos os casos. Decisão válida para ambos os casos. Ministro César Peluso, Vossa Excelência tem vista nos RS de minha relatoria agravos regimentais em embargos de divergência, embargos de declaração em agravo regimental no recurso extraordinário 285.093, 283.240 e 356.069. Estou com a palavra, senhor presidente? Vossa Excelência tem a palavra. Presidente, isso aqui é um dos casos que eu considero importante. A Corte. A questão deste recurso está em saber se são ou não admissíveis embargos de divergência contra acórdão proferido em agravo regimental, interposto de decisão monocrática que deu parcial provimento a recurso extraordinário, com base no 557, parágrafo 1º-A do Código. Esse plenário acentua muito o entendimento de que, são os termos da súmula 599, são incabíveis embargos de divergência de decisão da turma em agravo regimental. E com o advento da Lei 8.950 de 94, que deu nova redação 546 do Código de Processo Civil,
e mesmo após a edição da Lei 9.756 de 98, que introduziu o parágrafo 1º-A do artigo 157 do Código de Processo, essa jurisprudência permanece intocada, conforme se vê os precedentes que eu cito. Penso com as devidas vênias, chegada a hora de o Tribunal rever sua posição a respeito da tese enunciada na súmula 599. Tal orientação, cristalizada no longínquo ano de 1977, adveio de exegese estrita da norma regimental então vigente sobre a admissibilidade dos embargos de divergência, artigo 16 do regimento na redação da emenda 10 de 68. Era esta a dicção da regra. Caberão embargos à decisão de turma que, em recurso extraordinário, o agravo de instrumento divergir de julgado de outra turma ou plenário na interpretação do direito federal. Apesar de algumas vozes em contrário, a Corte tirou daí que, entre as hipóteses de admissibilidade dos embargos de divergência, não estaria a impugnação de acordo proferido em sede de agravo regimental, senão apenas do que houvesse decidido o recurso extraordinário ao agravo de instrumento. E a perseverante reafirmação da tese originou a súmula 599. A orientação encontraria hoje algum suporte na inteligência literal do artigo 546.2 do Código de Processo Civil, que, com a redação da Lei 8.950 de 94, faz, quanto à admissibilidade dos embargos de divergência, menção exclusiva a recurso extraordinário. Com apoio nesse texto é que a jurisprudência da Corte tem restringido a admissibilidade dos embargos aos casos em que se pugne acórdão proferido em julgamento de recurso extraordinário. Cito aqui alguns casos relatados pelo ministro Celso de Mello, sobretudo pelo ministro Celso de Mello, 3D. Receio, no entanto, com a devida vênia, não seja a solução compatível com a interpretação sistemática do ordenamento recursal agora vigente. Não seria necessário lembrar que a tradição de nosso direito confiava ao relator do recurso apenas a tarefa de o processar e preparar para julgamento, o qual, como ato decisório típico, era em regra da competência exclusiva do colegiado, visto então como juiz natural dos recursos, como denominava a doutrina que eu cito. É outro, porém, o estado normativo. Em resposta à óbvia necessidade de maior rapidez na chamada prestação jurisdicional, as hipóteses em que a lei faculta ao relator do recurso julgá-lo monocraticamente, seja para dele não conhecer, seja para lhe negar provimento, viram-se sempre cada vez mais alargados. Então, cito só para mencionar o artigo 557, na redação original, inatribuída pela Lei 9.139 de 95, a Lei 8.038 de 1990, o regimento interno, artigo 21, inciso 9, parágrafo 1º. Não faz muito, confirmando essa tendência de ampliação dos poderes decisórios do relator, artigos 475, parágrafo 3º, 527, 1 e 529 do Código de Processo, estendeu-lhe a lei competência para, em decisão singular, julgando o mérito, dar provimento ao recurso. Código de Processo 544, parágrafo 3º, 557, 1A. Ora, esse plexo de alterações indiscutivelmente necessárias para mitigar os efeitos da sobrecarga de recurso transformou a praxe do julgamento, sobretudo no âmbito dos tribunais superiores. O que era antes exceção, isto é, o julgamento pelo relator do mérito do recurso, passou a ser a regra, a admissibilidade do julgamento dos recursos por decisão monocrática do relator. Estou em que não se pode fechar os olhos à repercussão que tão radical transformação normativa implica sobre o sentido e o alcance dos embargos de divergência. E, por vê-lo claro, não precisa muito, bastando acudir à ratio iuris dessa modalidade recursal. Os embargos constituem, acima de tudo, uma oportunidade deferida ao Supremo Tribunal Federal para extirpar dissonâncias decisórias internas, mediante pronúncia definitiva deste plenário.
Tal meio de impugnação de acordo das turmas permite à Corte, remediando as dúvidas objetivas oriundas de decisões fracionárias discrepantes, fixar as teses jurídicas que convêm às questões suscitadas, uniformizando a jurisprudência constitucional em obséquio da unidade do direito, da segurança das relações jurídicas e da sua própria autonomidade como guarda da Constituição. Não faltava o recurso dos embargos de divergência a tão relevante função político-jurídica, quando o julgamento colegiado dos recursos extraordinários era a regra do sistema processual, a cuja luz se concebeu e redigiu a súmula 599. Diante do caráter excepcional da competência do relator para a decisão singular de recurso, a rejeição da Corte e a admissibilidade dos embargos contra acordo de agravo regimental em nada lhes comprometia esse importante papel de corrigir divergências jurisdicionais, porque os relatores, na verdade, não tinham competência para julgar a mérito do recurso. Mas, erigida agora em regra a competência para julgamento singular dos recursos extraordinários, a proibição vertida na súmula mutila, se não que esvazia consideravelmente o campo de aplicação dos embargos de divergência. Esse fato talvez não for em si suficiente para justificar a revisão da orientação dominante se houvesse razões graves para tratar de modo diverso hipóteses idênticas, quando encaradas sob o ângulo da racionalidade normativa dos embargos, quais sejam o julgamento colegiado de recurso extraordinário em que se admitem embargos, primeiro, e o julgamento colegiado de agravo regimental interposto contra a decisão singular de recurso extraordinário em que acesso aos embargos é negado. Não encontro data vênia essas razões. Uma e outra forma de decisão das turmas reduzem-se, do ponto de vista do pressuposto dos embargos, a atos substancialmente equivalentes, isto é, decisões colegiadas de recursos extraordinários que podem produzir, com os mesmos danos primários à certeza jurídica, equivalentes dissídios jurisprudenciais. Afinal, já ponderava o então ministro Amaral Santos, em voto vencido no leading case sobre a matéria, o seguinte: o agravo regimental nada mais é que o prosseguimento da decisão no agravo de instrumento do recurso extraordinário. Pelo agravo regimental, o interessado pede que se submeta ao julgamento da turma o agravo de instrumento do recurso extraordinário arquivado pelo relator. Agravo de instrumento 4447, relator ministro Thompson Flores. E é o que, não sem razão, pensa Barbosa Moreira, para que o agravo regimental mais se assemelha a um expediente destinado a provocar a integração do julgamento. E é precisamente ao ato decisório colegiado de recurso extraordinário que, como pressuposto da admissibilidade dos embargos de divergência, alude à hipótese do artigo 546.2 do Código de Processo Civil, sem distinguir entre acordo da turma proferido no julgamento imediato do recurso extraordinário e aquele proferido no julgamento de agravo regimental contra decisão singular de recurso extraordinário e que é só julgamento imediato sobre a mesma categoria de recurso. A diferença aí é questão de um julgamento é imediato sobre o recurso extraordinário e, no outro caso, o julgamento é imediato. Mas, em ambos os casos, há julgamento sobre o recurso extraordinário pelo colegiado. Em ambos os casos, se manifesta divergência de julgado, é sempre no julgamento de recurso extraordinário. Numa síntese, no regime processual anterior, não se admitiam embargos contra acordo de agravo regimental, porque tal decisão não tinha por objeto sequer imediato recurso extraordinário. Naquele tempo não se julgava o recurso extraordinário, o qual não podia ser julgado só pelo relator. No sistema atual, em que o relator, recebeu competência para, em decisão singular, julgar o próprio recurso extraordinário, acordo de agravo regimental interposto contra a decisão é, em substância, também decisão sobre o recurso extraordinário. E, como tal, pode estar em conflito com decisão de outra turma do plenário sobre a mesma quaestio iuris. Ou seja, tem-se aqui hipótese de todo em todo idêntica quanto ao pressuposto do recurso, àquela que justifica e legitima a admissibilidade dos embargos de divergência contra acordo de turma em julgamento imediato do recurso extraordinário.
Não descubro, pois, com devida vênia, razões capazes de fundamentar a sobrevivência da súmula 599 no vigente sistema de competência e processo de julgamento dos extraordinários, perante o qual aplicá-la importa não só aleijar o âmbito de eficácia dos embargos de divergência, mas, sobretudo, fazê-la em nome de uma distinção formal carente de qualquer valor jurídico. É verdade que duas das hipóteses em que a lei comete ao relator o julgamento dos recursos supõem caso de necessidade de aplicação ou reconhecimento da jurisprudência sumulada dominante do Supremo, 544, parágrafo 3º, e 557, caput 1A. Poder-se-ia pensar daí que tal decisão singular exerceria, ao menos no limite desses casos, função uniformizadora da jurisprudência, que dispensaria, amigo de interesse jurídico, o uso dos embargos de divergência, os quais desempenham o mesmo papel teórico. Cuida-se, porém, de interpretação que se dissipa logo a análise menos superficial de situações irredutíveis. No julgamento de embargos de divergência, a uniformização da jurisprudência da Corte é a obra do plenário, que dá a solução definitiva da questão jurídica controversa. Na apreciação singular do recurso, o juízo de adequação do caso à jurisprudência é exercido apenas pelo ministro relator em caráter precário, mediante decisão sujeita a controle recursal pela respectiva turma. E se deveras está conforme com súmula ou com orientação assentada pela Corte, a decisão singular será confirmada em agravo regimental, contra cujo acordo não se admitirão embargos por falta do requisito de divergência. Em outras palavras, sempre que o relator decidir de acordo com a jurisprudência, não caberá embargo de divergência, porque a decisão está de acordo com a jurisprudência. Sim, aí o óbice é outro. O óbice é outro. Que há acordo antigo, que é previsto na súmula também, que aí já não se admitirão embargo de divergência, se é jurisprudência. Pois é. Não é por outra razão, ademais, que guardando também a mesmíssima vocação de uniformizar, acordo de turma em recurso extraordinário, embora adote motivação formal baseada em súmula jurisprudente dominante, comporta sempre embargo de divergência quando discrepe de julgamento do plenário. Artigo 546, número 2. São essas as razões, senhor presidente e senhores ministros, porque, acompanhando a divergência inaugurada pelo voto do ministro Marco Aurélio e confirmada pelo ministro Sepúlveda Pertence, eu dou provimento ao agravo regimental, a fim de que se processem como devam os embargos de divergência. Vossa Excelência propõe o cancelamento da súmula? Proponho também o cancelamento da súmula. Portanto, consequente é isso. o eminente ministro César Peluso propõe o cancelamento da súmula e 283, 240. 383, 240, 285, 093 e 356, 069. São três idênticos. Portanto, nos termos do seu voto, o eminente ministro César Peluso dá provimento ao agravo regimental. Ministra Carmen Lúcia. Eu não voto. O ministro Não? Nelson Jobim já votou. A ministra Jobim já havia votado. Deixa eu ver. Na verdade, negavam provimento eu mesma, a relatora, o ministro Joaquim, o ministro Nelson Jobim, o ministro Carlos Veloso. Portanto, não vota o ministro Lewandowski, nem a ministra Carmen Lúcia, sucessores, respectivamente, do ministro Jobim e Veloso. Dava provimento ao agravo o ministro Marco Aurélio e Sepúlveda Pertence, já haviam manifestado voto. O ministro César Peluso acompanha a divergência. Ministro Eros Grau, colho o voto de Vossa Excelência. Eu peço vênia também para acompanhar a divergência, em especial após o voto objetivo do ministro César Peluso. Ministro Carlos Brito. Bem, senhora presidente. Acompanho para dar provimento ao agravo. Ministro Gilmar Mendes. Ministro Celso de Mello. Senhora presidente, o voto do eminente ministro Peluso analisa a questão em face, precisamente, da superveniência da Lei 9756 de 98. Os fundamentos em que o voto de Sua Excelência se apoia revelam a própria razão de ser que justifica, no caso,
a proposta de cancelamento da súmula, uma vez que os precedentes, na verdade, são anteriores e não consideraram essa inovação, que é uma inovação substancial da ordem jurídica. Pedindo vênia, senhora presidente, eu acompanho a divergência. Pois não. Nós Eu indago estaremos- aos colegas, ministro Joaquim Barbosa, os outros dois já estão aposentados, gostaria de mudar de posição? Eu gostaria de reformular. Pois sim. não. E, presidente, apenas para ressaltar, como fez o ministro Peluso, né, esse aspecto ligado à superveniência do 557, parágrafo 1º-A. Superveniência é considerado o texto primitivo do Código de Processo Civil do 546. E, revendo o nosso verbete, nós estaremos, na verdade, consagrando a unidade do direito, já que há um verbete na súmula do STJ em sentido diametralmente oposto ao nosso, o 316. Cabe embargos de divergência contra acórdão que, em agravo regimental, decide recurso especial. Estaremos dizendo o quê? Que a roupagem em si, recursal, não afasta o conteúdo do julgamento da turma, que a turma, na verdade, quando enfrenta o agravio, ela o faz considerado o julgamento do próprio recurso extraordinário pelo relator, alterando a decisão de A origem. jurisprudência punia duas vezes o agravante. Primeiro, porque se julga o recurso extraordinário sem sustentação oral. E segundo, não cabe embargo de divergência. E com esse detalhe, é que, por exemplo, se trata de um relator que aciona mais o 557, a parte é prejudicada, né? Se de outro, como já tivemos no plenário, que praticamente não acionava o 557 e levava o recurso extraordinário, né? Evidentemente, aí... Mas há outra hipótese, que é a que eu faço com muita frequência. Sim. Que é mais grave, que é a conversão do agravo de instrumento em recurso extraordinário e o julgamento singular. Sim. E abrimos caminho, né, para outra flexibilização do 546. Refiro-me ao mandado de segurança julgado originariamente por Tribunal Superior. Por quê? Vejam os senhores, se nós tivermos uma decisão concessiva na origem, concessiva, o único recurso cabível é o extraordinário. E aí, sendo julgado na turma, cabem os embargos de divergência. Mas se a decisão for indeferitória da segurança na origem, cabível ao ordinário. Julgando a turma ordinário, não cabem os embargos de divergência? Deixemos para a próxima. Próximo seminário a gente debate. Proclamo o resultado e peço vênia ao ministro César Peluso, não obstante o brilho do seu voto, para manter a minha posição original, agora vencida, na honrosa companhia dos ministros Nelson Jobim e Carlos Veloso, até porque, senão, eu os abandonaria à própria sorte. Mas para dizer apenas que a minha decisão originária, o meu voto, baseava-se na jurisprudência, então, firme e consolidada nesta Casa, mesmo após a edição da Lei 9.756. O Tribunal, inúmeras vezes, decidiu nesse sentido. Proclamo o resultado. O Tribunal, por maioria, deu provimento ao agravo, vencidos a ministra relatora, os ministros Nelson Jobim e Carlos Veloso. Lavrará o acórdão. Eu creio que a primeira divergência foi do ministro Marco Aurélio. Vossa Excelência me permite, no início de meu voto, eu faço justiça à relatora quando eu digo, senhor presidente, a sede própria para voltar-se a certas matérias é a revelada pelo plenário. Pois não. A decisão do relator foi... Ministro Marco Aurélio, Vossa Excelência assume a relatoria, portanto, nesses casos. Sim. O senhor já está habilitado a retornar? Não vou proferir voto, vou aguardar a vista do ministro Gilmar. O problema tem, inclusive, aspectos jurídicos que mereceriam uma maior reflexão. Quero apenas, com todas as vênias, dizer por que insisti tanto no esclarecimento de que tipo de do tipo de documento a que se referia o ministro Joaquim Barbosa.
e eu encontrei. É notícia crimes. É a notícia crime. É notícia crimes. Assinada, como eu disse, por alto servidor do governo anterior, que informa que, tendo procedido à auditoria, constatou irregularidades, e aí a afirmação peremptória, que as transferências eram ordenadas pelo governador do Estado e pelo secretário da Fazenda. E há um outro depoimento do corregedor-geral do Estado, que diz ter ouvido comentários de que havia ordem do governador e também de que ele, num debate de campanha eleitoral, teria falado que isso era normal, mas apenas para a reflexão dos colegas. Por isso eu insisti tanto em saber que documento era esse, porque não posso, se tiver que aplicar a norma constitucional da fé dos documentos públicos, a notícia crimes, partida de um servidor público, era até bom, porque aí ficávamos dispensados do processo. Mas eu aguardarei o voto. Pois não. Então, Então, neste caso, apenas para registro, para processo mnemônico, senhor presidente, é que, tendo em vista a complexidade do próprio processo orçamentário, nenhuma linha, nenhuma palavra sobre iniciativas, providências, decretos ligados à execução orçamentária que caracterizassem a participação do governador. Mas é por isso mesmo que ele não fez, é claro. Não, ministro. Não, ministro, vamos ser justos. Não. Vamos ser justos. Não, eu não estou discutindo. Na breve eu vou aguardar. deliberação. Não, eu vou aguardar o voto. Na breve deliberação, logo após a nós estamos mudança partindo do em hipótese secretário da exatamente Fazenda, em que se sabe há um que isso decreto é do irregular, primeiro denunciado. ninguém vai assinar isso aí. Nem o secretário da Fazenda, nem o secretário do Planejamento assinaram. Nenhum dos dois não, assinaram. é preciso que haja outro meio para fazer esse tipo de verificação. Eu apenas noto isso. E também não estou julgando, quer dizer, vou aguardar, provavelmente não votarei. Mas, Não, Vossa Excelência há de votar. apenas para a reflexão, que o que há a respeito deste convênio, desta aplicação dos recursos do Proflora, né, é tão logo a mudança na Secretaria da Fazenda, ainda no governador denunciado, um decreto proibindo veementemente transferências. Agora, o resto são dois dignitários do governo seguinte, um dizendo que ouviu comentários e outro apresentando uma notícia crimes à polícia. Não, quanto a isso não tenho dúvida, mas Agora, na o dia verdade, que quem notícia assinou crime foram é os dois magrinhos lá que fizeram a execução do ato. Não, na verdade, a discussão é sobre a responsabilidade dos secretários de Estado. Não, secretário... Secretário do Estado, secretário da Fazenda, nenhum dos dois, nem o do Planejamento, nem da Fazenda assinou nada. Ninguém assina nada. Quem assina é o que faz a Não, transferência. ministro, eu não estou dizendo que ninguém assina a ordem ilegal, isso é óbvio. Agora, eu estou dizendo que a denúncia não pode se basear apenas no fato de o cidadão ser governador do Estado. Quanto a isso, não há dúvida. Ou de ter assinado um convênio. Eu só estou mostrando que, nesse caso, nós não podemos exigir que os denunciados tivessem assinado como prova. ministro. Porque senão não vão encontrar. Claro, ministro, mas eu apenas em atenção ao eminente relator, Não, que tô me de disse acordo. que era um documento oficial. Não, tô de acordo. Eu quis verificar que o documento oficial era esse. É a notícia crime. É oficial, sim. É notícia crime. É notícia crime. Dada. Firmado Acho que você um documento timbrado do governo do Estado. Ué, ministro. Não vou discutir. Notícia crime não necessariamente advém de órgãos do Estado. Não, ministro. Agora, se aplica a fé pública em notícia crimes, quando é dada em papel timbrado e assinado por servidor público, ótimo. Cara, estaremos, nesse caso, dispensados de fazer o Não, processo. é o que nós vamos fazer durante a instrução processual. Apenas vamos dosar Isso a pena. apenas é um início de prova, né? É um indício. Bem, eu proclamo o resultado, portanto, após o voto do relator que recebe a denúncia, acompanhado pelos ministros Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski, Eros Grau, Carlos Brito e César Peluso, pediu vista ao ministro Gilmar Mendes. Aguardam os demais. Eu peço vênia aos colegas para, nos agravos regimentais anteriores, retomar o tema apenas para afirmarmos o cancelamento da súmula 599. Nesta votação, também eu acompanho a maioria, embora tenha mantido
o meu voto com relação aos processos, ao cancelamento Aí da também súmula, é- eu me curvo à maioria e, portanto... Mas aí, quanto ao cancelamento da súmula, creio que os ministros Lewandowski e Carmen Lúcia têm voto. Tem. Não é julgamento do processo. Eu vou colher o voto da ministra Carmen Lúcia. E o ministro Lewandowski? Pelo cancelamento. Portanto, com relação ao cancelamento da súmula 599, é unânime a decisão do plenário. Fica consignado pela taquigrafia. Está suspensa a sessão por 20 minutos.